Bom, vamos ler aqui em 2 Crônicas, o texto que eu fiz a leitura. 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 29. Eu quero contar um pouco aqui. Aqui mostra sobre a morte de Salomão. Eu fiz a leitura aqui do texto, que diz assim: Lo demás de los hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en el libro de Natán, profeta, y en la profecía de Abías, silonita, y las profecías del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat? Reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años, y durmió Salomón con sus padres. Sepultaron-lo en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Ontem eu estive visitando alguns irmãos. Eu vim aqui, deixei a Débora e a Mina, e a Débora aqui na igreja, e eu aproveitei para fazer algumas coisas. Ainda sobrou tempo, eu fui visitar a casa de algumas pessoas, e eu cheguei naquela casa, na casa daqueles irmãos. A gente entrou num determinado assunto, e uma coisa que eu comentei com eles foi o seguinte, que a gente estava comentando sobre a gente aproveitar a nossa vida. Como é que nós estamos aproveitando a nossa vida? Todos nós, toda pessoa tem a sua vida, os seus afazeres, os seus objetivos na vida, de trabalhar, de construir e de ter algo, de fazer algo. Só que nós temos que ter também na nossa vida o objetivo de servir ao Senhor e de produzir para o Senhor. A palavra de Deus fala sobre a semente. Até ontem no culto na casa de Moels a gente também comentou sobre a semente, né? Eu dei uma palavra falando sobre a palavra que é a semente e que cai e que produz fruto. Nós temos que pensar na nossa vida de frutificar para Deus. A gente pode ver aqui a história de Salomão. O que aconteceu com Salomão? Salomão foi um rei, filho de Davi, que ele pegou o reino montado, podemos dizer assim. Davi havia feito guerra com todos os reinos ao redor e havia vencido aquele povo. E praticamente, em termos de inimigos, Salomão não tinha. Aqueles povos ao redor pagavam tributo a Salomão. Em outras palavras, Salomão, quando chegou, ele chegou apenas para usar daquele dinheiro que ele tinha, e ele começou a desenvolver. E o Senhor também começou a abençoar a vida de Salomão. Só que, se a gente for ler o que aconteceu na vida de Salomão apenas aqui em Crônicas, a gente vai perder a história, porque aqui em Crônicas não conta tudo. Se a gente for lá para Reis, você pode abrir sua Bíblia aí em 1 Reis, capítulo 11. A partir do capítulo 10, começa a falar sobre as riquezas de Salomão, e como ele construiu, e tudo que ele fez, e tudo que ele construiu, e as coisas realmente foram maravilhas. Só que no versículo capítulo 11, a Bíblia aqui em Reis começa a falar e começa a denunciar o que Salomão também fez de errado. E a gente tem que entender que a nossa vida, ela está diante do Senhor, tanto as coisas que nós construímos para Deus, como também as coisas erradas que nós fazemos diante do Senhor. E uma palavra que eu quero deixar para vocês, porque existe uma discussão muito grande. Salomão fez tanta coisa errada. Se vocês tiverem tempo, leia apenas esse capítulo aqui para vocês entenderem o que esse camarada fez de errado. Eu vou ler um pouquinho aqui só para que vocês possam entender um pouco. Versículo 7. Então edificou Salomão um lugar, um altar a Quemos, abominação dos moabitas. Quemos, ao deus Quemos, no monte que está em frente de Jerusalém. Qual é que é o monte que está em frente de Jerusalém?
Qual que é o monte que está de frente de Jerusalém? É o Monte das Oliveiras. Ali naquele monte ali, ele edifica isso aqui. Quemos. No monte que está em frente de Jerusalém. E a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Você sabe o que era isso aqui? Isso aqui eram demônios. O que era Moloque? Você sabe como é que é a estátua de Moloque? Vocês já tiraram para pesquisar como é que era a estátua de Moloque? Como é que era a imagem desse Moloque? E como é que era o sacrifício feito a Moloque? Uma das estátuas de Moloque era um corpo de um homem, tá? A cabeça dele era uma cabeça de um touro, e a estátua era na realidade uma jaula enorme, sei lá, de 5 metros de altura, podia ser maior, era uma jaula, e dentro daquela jaula, o sacrifício era feito que era colocado crianças ali dentro, tá? Pegava-se as crianças, as pessoas que queriam sacrificar para Moloque, pegava as crianças vivas, lógico, colocava ali dentro, quando enchia aquela jaula, eles tacavam fogo embaixo e matava aquelas crianças. Só para vocês entenderem. Isso foi o que Salomão construiu. Às vezes a gente vê aqui, e ele construiu um altar para Quemos, para Moloque, passa reto assim, você não sabe o que ele fez. Olha só o que ele fez em Jerusalém. A outra estátua de Moloque era uma estátua também de um touro, que tinha 2 mãos assim, e debaixo daquelas mãos era a mão do touro assim, era uma chapa de ferro, né? E ali embaixo eles colocavam fogo. E aí a família que queria sacrificar as crianças, geralmente eram as crianças que eram sacrificadas. Pegava aquelas crianças e chegava ali e soltava em cima da chapa. E o sacrifício era ver aquelas crianças sendo torradas ali em cima daquela chapa. Isso Salomão construiu. A gente não... Se a gente começar a ver os outros deuses aqui, você vai ver bosque de fornicação. E aí tudo bem, tem gente que defende. Uns falam, não, mas Salomão foi salvo. Outros dizem que Salomão não foi salvo. E fica um puxando para cá, uns apertam o céu. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, é tanta briga, tanta gente que diz que foi, que não foi, que desviou, que se arrependeu, que não, coisa e tal. Mas eu vou terminar esse capítulo aqui, vou terminar essa conversa, lendo o versículo 9. Você pode ler também. E enojou-se o Senhor contra Salomão. Deus ficou bravo, com certeza, né? Porquanto estava seu coração desviado do Senhor. Su coração estava desviado do Senhor, Deus de Israel, que lo havia aparecido 2 vezes. Sabe, eu não encontro aqui na Bíblia nenhuma passagem falando que Salomão se arrependeu disso aqui. Eu encontro a história de Manassés, que também fez isso aqui, fez muito mais. E a Bíblia diz que Manassés era um homem perverso, era um rei perverso, um rei que levou Israel a idolatria de uma forma perversa também, tanto quanto Salomão. Só que quando veio o momento da cobrança de Deus, que Manassés, que ele foi levado, mas a Bíblia diz que ele se arrependeu. Naquele momento que ele estava ali, que Deus cobrou dele, ele se arrependeu. E a palavra de Deus fala que o Senhor restituiu novamente tudo para ele. Sabe, quando a gente começa a ver essas coisas aqui na palavra, quando a gente começa a ler isso aqui, tudo isso aqui é uma lição muito forte para nós. Que nós podemos construir, nós podemos fazer, nós podemos pregar, nós podemos fazer tanta coisa. A gente pode vir para a igreja, a gente pode orar, a gente pode servir, a gente pode dar oferta, a gente pode ajudar as pessoas. Mas Deus, Ele quer o nosso coração. Deus, Ele quer o nosso coração. E existe um problema muito sério, né? As pessoas que andam no pecado, normalmente elas pensam o seguinte: não, eu vivo no pecado, mas Deus quer o meu coração. A minha vida está no pecado, mas Deus quer o meu coração, né? Esse é o pensamento. Para muitos crentes a coisa é o contrário. Ele vive uma vida de santidade, supostamente santidade, vem para o culto, vem para o ciclo de oração, vem para o domingo, vem para a semana de oração, participa de tudo que é culto nas casas, vive uma vida
fiel ali em todas as atividades da igreja, mas o coração está longe do Senhor, e foi isso que ele estava comentando aqui. Tem que haver uma busca, uma análise. Quantas vezes acaba-se um culto que foi um lugar de adoração a Deus, acaba-se um culto, isso é muito comum, não estou dizendo que é só aqui, acaba-se o culto, acabou, ali na porta estão reclamando do louvor. Como é que pode? O louvor não foi feito nem para eles, o louvor foi para louvar o Senhor. Se a gente estivesse cantando para eles, tudo bem, podia dar palpite, mas todo mundo aqui estava louvando ao Senhor, então não tem motivo de dar palpite no louvor, entendeu? Tem que cantar junto, seja lá com quem estiver cantando, pode ser o mais desafinado, pode ser sei lá quem, vamos louvar o Senhor. Mas isso aqui acontece, esse espírito é porque o coração está longe de Deus, está longe do Senhor. Então o Senhor, Ele quer o nosso coração, Ele não quer a nossa beatice, Ele não quer a nossa vida beata, Ele quer o nosso coração. Ele não quer você devoto a Ele, eu sou devoto a Deus, não, Ele quer o seu coração. E a partir do momento que Deus Ele tem o nosso coração, as nossas ações, elas vão ser em pureza diante do Senhor, haverá pureza naquilo que a gente faz diante de Deus. E infelizmente Salomão, ele entra por esse caminho, o caminho de pecado. E quantas pessoas, quantas homens, mulheres, que começam bem. Isso é uma lição para todos nós. Quando a gente lê a história de Salomão, é uma lição para todos nós, E o que Deus quer da nossa parte é o arrependimento, o que Deus quer da nossa parte é o nosso coração entregado a Ele. Sabe uma das coisas que eu vou finalizar? Você sabe uma das coisas que é mais complicado no meio, hoje em dia, não só aqui, em todo lugar, é porque as pessoas estão confundindo a igreja com o templo, as pessoas confundem a igreja com instituição, vira uma bagunça, está uma bagunça isso aqui, tá? As pessoas confundem o congregar bíblico com o ajuntamento religioso social, vira uma bagunça. Quer ver? O povo preocupa por encher a igreja aqui, esse ambiente, domingo, mas ninguém se preocupa em ter relacionamento um com o outro, tá? Então é muito fácil eu vir aqui domingo e senta aqui bonitinho, todo bonitinho, senta aqui bonitinho, acaba o culto, eu me levanto bonitinho e saio, entro dentro do meu carro e vou para casa, não falo com ninguém e passo a semana inteira, eu não conheço ninguém, eu não falo com ninguém, estou nem aí para ninguém, eu quero viver minha vida e os outros que se explodam. Por quê? Porque nós aprendemos uma religiosidade. Quando eu dou minha oferta, eu venho aqui dar minha oferta, é porque a instituição precisa da oferta. Que é isso? Ninguém dá oferta para a instituição, você está perdendo seu tempo. Eu dou meu dízimo porque a instituição precisa do dízimo. Não, o dízimo e a oferta eu dou ao Senhor. É ao Senhor que eu dou, eu faço ao Senhor, não é para a instituição. Deus não deixou uma instituição, Jesus não deixou uma instituição. Jesus deixou uma igreja, o corpo dele. Isso é totalmente diferente. Então, quando nós perdemos esse foco, o nosso coração começa a ficar longe de Deus. Aí a gente vem para uma reunião. Ontem nós fomos para a casa da irmã Elza, ali está até meio friozinho, mas ali a gente na varanda ali, fizemos uma roda ali, e o culto foi tão gostoso, cada um contando testemunho, a palavra. Aí acabou o culto, a irmã Elza fez lá um pantio lá dentro, aí nós fomos comer, depois nós ficamos conversando ali, e foi passando o tempo, a gente ficou lá, blá, 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 as irmãs conversando, quando eu olhei o horário, já era quase 10 horas, mais de 10 horas, sei lá, eu cheguei, acho que era 10 e meia em casa, já era mais de 10 horas, quando eu falei, meu Deus do céu, tem que ir embora, que a menina está sozinha com a Débora. Aí eu saí correndo para casa, mas um ambiente gostoso, porque o que importa não é a reunião formal que a gente criou, o que importa somos nós. O que importa não é a reunião que nós criamos religiosa, o que importa somos nós. E tem gente que briga por causa de templo. Nós temos que cuidar da igreja. A igreja é você, filho. A igreja somos nós, a igreja. Então a gente tem que entender isso aqui. Então, quando nós mudamos os conceitos e as direções das coisas, o nosso coração, ele começa a ficar longe de Deus. As pessoas chegam e falam, Peniel, como é que está a igreja? Como é que está a igreja? Os irmãos estão bem. Não, mas a questão das documentações. E daí? É da sua conta? É da sua conta? Quem resolve isso sou eu, que sou o pastor da igreja.
Tá? Se você me perguntar da igreja, eu vou falar dos irmãos. A irmã Elisa está uma bênção, está lá no culto, lá servindo ao Senhor. A irmã fulano, o irmão ciclano, irmão... Entendeu? É isso aí. Porque as pessoas perdem o foco e o coração fica longe de Deus. Amém? Então, Salomão, infelizmente, ele perdeu esse foco. E o coração dele foi distanciando do Senhor, ao ponto dele fazer essas alianças erradas. E começou a Bíblia diz que na sua velhice, as suas mulheres lhe fizeram pecar contra o Senhor. Tá? E termina esse capítulo falando assim, que o Senhor se revoltou contra ele. Deus ficou irado contra Salomão, porque ele se desviou do Senhor. Então é uma lição para cada um de nós. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos agradecer ao Senhor.